que é a neurociência aplicada na arquitetura, né? E Então, como que funciona? É muito legal, porque você vai fazer um ambiente, então você vai estudar esse ambiente. A cor influencia muito, a vegetação, a biofilia, os materiais que vai utilizar. Quando você mais utilizar materiais mais naturais, mais você vai trazer a neurociência, porque você vai trabalhar com a consciência, com a mente, com 5 sentidos. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. Apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Atenta Engenharia. A atenção que você procura para a sua obra. BIM Soluções, o BIM real para você. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Pedro Maranhão e esse é o podcast Obras à Frente. Hoje estou aqui com minha amiga, parceira, arquiteta Patrícia Macou. Obrigada, Pedro. Obrigada por estar participando aqui com você, com o público aqui. Acho que vai ser muito legal esse podcast. Com certeza. E antes de mais nada, para você que está assistindo pela primeira vez, está vendo aqui pelo YouTube, não deixa de se inscrever e ativar as notificações para receber toda a notificação de um novo episódio, que todas as quartas-feiras será postado um episódio novo. E também para você que está ouvindo pelo Spotify, não deixe de seguir a página do Obras à Frente, que também todas as quartas-feiras os vídeos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify. E vamos seguir, né? A Patrícia ela já é bastante conhecida aqui em Ribeirão Preto, cidade do interior de São Paulo. A Patrícia é arquiteta, já tem muitos projetos aí, bastante conhecida mesmo na cidade. Paty, se apresenta para o pessoal. O pessoal quer saber aí quanto tempo faz que você está no mercado, qual é a sua área de atuação, com quais tipos de projeto você gosta mais de trabalhar. Então, estou no mercado há 27 anos, sempre atuei como arquiteta e fui aprendendo, assim, no primeiro ano de faculdade, já eu acompanhando obras. Então, uma coisa que eu tenho de paixão é acompanhar a obra. Eu gosto mais de ficar em obras do que ficar dentro de um escritório, porque a obra é mais dinâmico. Então, acho que é muito importante para um arquiteto não ficar só grudado numa prancheta, no computador, numa mesa e esquecer de obra, porque obra que a gente aprende muito em campo em campo mesmo, né? Numa obra, vendo o que está acontecendo, aprende com o pedreiro, com o engenheiro, tudo você vê o acontecimento. Então, eu acho que é muito importante você estar no canteiro de obras. Eu adoro, né? Então, fora que do projeto, executo obras, administro, eu também faço interiores, então eu faço Faço apanhador. Um geral. Resolvo o problema, né? Entrega a chave. Mas é importante ter um engenheiro do meu lado, senão eu fico doida. Ótimo, ótimo. A Paty, ela também participou da edição da Casa Cor 2022, né, Paty? Eu já fiz 3 edições de Casa Cor, 2019, 2020 e 2022. 2021 a gente estava na pandemia, mas eu fiz Janelas Casa Cor, que foi uma vitrine no Shopping Iguatemi, daqui de Ribeirão Preto, mas é uma experiência maravilhosa. Eu acho que um dia um profissional mesmo tem que realizar, que é uma experiência bem bacana. Maravilha. Você acompanhou, né? Acompanhei. Foi muito bacana. Eu acho bem legal. Foi levar até coca pra mim. Até coca eu fui levar. Olha, pra você ver, ela colocou no Stories assim, ó, pessoal, ninguém vem aqui ajudar a gente, estamos aqui nesse sol, trabalhando pra caramba. Eu me compadeci, levei uma coca. Pareceu com uma pet. Ótimo. Não, mas é bem legal. É parceria, por isso que é importante, né? Ter essas parcerias, ter um vínculo de amizade com profissionais, não ter uma rixa. Isso não existe. Porque muita gente acha que engenheiro e arquiteto, né, um vira a cara para o outro, mas é pelo contrário. Exatamente. Muito bom. E antes da gente seguir, também, para quem está aqui assistindo esse podcast, vocês podem acompanhar todas as atualizações sobre o projeto, cortes, ideias. Pode também sugerir, né, um novo tema, sugerir aqui algum convidado que você gostaria de ver, e você pode acompanhar pelo meu Instagram, @pedromaranhão.engenheiro. Então, coloca aqui nos comentários algum tema que você gostaria que a gente vai falar. Nós vamos trazer aqui vários profissionais, engenheiros, arquitetos, construtoras, corretores de imóveis, imobiliárias, enfim. É um podcast aí sobre o ramo imobiliário, a construção civil e a arquitetura. Mas vamos parar de conversa e seguir com o que o pessoal mais quer ver, né, Paty?
Nessa parte de arquitetura, agora a gente fala, existe muitas dúvidas do mercado, né, quanto à contratação de um arquiteto. Se é para qualquer pessoa pode contratar um arquiteto, se fica muito caro, se eu contratar um arquiteto vai deixar a minha obra mais cara, eu sozinho no Pinterest consigo resolver minha vida, o arquiteto é design de almofada, são algumas das coisas que você já deve ter ouvido, faz um projetinho para mim, é só uma assinatura. Então, assim, queria saber, de acordo com a sua experiência aí, você disse 27 anos, né? Por que eu devo contratar um arquiteto? O arquiteto vai conseguir otimizar sua obra e realizar seu sonho, o projeto de um sonho, porque uma construção é um sonho a ser realizado. Então, pode ser uma pessoa de baixa renda, como alta renda, não importa a situação financeira. Acho que é importante o arquiteto porque ele vai te dar o norte, vai te dar a direção, a distribuição melhor de cada ambiente. E isso ele vai fazer que se torne um ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, que traga mais afetividade, que traça a personalidade do próprio cliente, do próprio morador. Então, por isso que é importante ter um arquiteto. Então, vai muito além do que simplesmente fazer um projeto, né? Exato. São várias etapas Exato. que você analisa, né? Exato, porque a gente estuda muito, porque a primeira coisa que eu dou assim, para o meu cliente fazer é um briefing. Uhum. Esse briefing é um relatório, um resumo do perfil do cliente. Então, a gente vai estudar como que é o cotidiano, como é a personalidade do cliente, qual é o estilo que ele deseja. Então, a gente estuda bem ele, vê o que é adequado para caber dentro do projeto dele. Aí isso ele vai se sentir mais confortável, porque vai estar dentro do ambiente dele, dentro do perfil dele, do aconchego dele. O projeto não tem que ser a cara do arquiteto, né? Exatamente. Meus projetos que eu faço é bem personalizado. Então, eu vou, estudo o cliente, vejo a personalidade dele, o que ele gosta, o hobby dele. Então, eu faço em direção ao que ele busca, o sonho dele. E você sente que, às vezes, você tem que decifrar dentro desse briefing, né? Esse Exato. sonho. Porque ele não vem bonitinho, polido, né? Não. Ele vem uma massa bruta. Por isso que é bom você estar mais em contato com o cliente. Você vai muito em casa do cliente, você estuda muito o cotidiano do cliente. Eu faço muito isso. Mesmo que ele não me contrata para isso, mas eu gosto de estar bem com o cliente para sentir como que é o cliente. Porque desses 27 anos que eu estou no mercado, eu faço exatamente assim, porque o cliente chega na casa dele e fala assim, nossa, é tudo que eu sonhei. É uma satisfação quando você recebe isso do cliente. Exatamente. E de fato, eu imagino que sem conhecer o cliente um pouco mais a fundo, fica difícil, às vezes, tentar chegar nesse nível só com as informações que ele fala, né? Porque tem cliente que é mais fechado também, né? Fala assim, não, faz do seu gosto. Hum. Fala assim, não, do meu gosto também não, tem que ser do seu gosto. O que você gosta? Então, a gente vai falando assim, você tem algum objeto, assim, um objeto de afetividade familiar que você gosta que coloque no seu ambiente, a gente vai estudando. Como que você sente no seu quarto? O que você quer numa cozinha? Você cozinha? Então, a gente vai ter que sentindo, vamos puxando o cliente para ele dar algumas informações para a gente conseguir colocar no papel o que ele deseja. Mas é difícil, porque projetar para a gente mesmo é mais difícil ainda. Imagina para um cliente que não sabe o que quer, mas é mais complicado, mas a gente vai ajustando, vai puxando ele um pouquinho, até conseguir realizar um projeto exato. Eu fico imaginando como que deve ser, né? Porque eu abro o iFood para fazer um pedido de comida e não consigo decidir o que eu quero, né? Então, imagino para um projeto também, era que pergunta, e aí, o que você gosta? Eu não sei nem falar o que eu gosto. O que eu gosto mais, né? Então, é o que acontece quem procura no Pinterest. Que às vezes o cliente me dá um monte de... Fala assim, quero uma adega assim. Aí procura de novo, não vai ser assim a adega, não, vai ser do outro jeito. Fica procurando umas 10, 20 sugestões, eles ficam perdidos. Às vezes é tanta busca, tanta informação, que eles não sabem, às vezes foge um pouco. Uma hora é clássico, uma hora é moderno, minimalista. É tanta informação que eles ficam perdidos. Aí eu falei assim, não, vamos parar.
Vamos respirar. Vamos respirar. Não Vamos olha respirar. muito, não. Quanto Vamos mais respirar. você olha numa página, né, de busca, mais você vai ficar perdido. É verdade. Então, por Quanto isso mais que é bom. opções, né? Por isso que é bom ter um profissional, um arquiteto, para conseguir te ajudar, porque às vezes até otimiza tempo, trabalho, custo. É importante. Com certeza. E você acha que o fator nostalgia tem um peso também nessa escolha do projeto para o cliente? Às vezes alguma coisa que ele teve na vida dele, de onde que ele veio, se é uma pessoa que morou na fazenda há muitos anos, como que você enxerga essa parte? Não, tem muito, porque a primeira coisa que eu falo assim, porque eu gosto de resgatar muito a história do cliente, do morador, porque isso é muito importante. Porque se tem alguma coisa familiar, alguma coisa que é emocional, a gente tem que colocar no projeto. Fala assim, não, esse imóvel era da minha avó, eu criei na casa da minha avó, minha infância, eu via tudo aquele imóvel, então eu quero que esteja na minha casa. Eu fiz um apartamento, o apartamento inteiro é um casal jovem, ela estava até grávida, de gêmeos, e ela queria decorar o apartamento dela. Eu fiz o apartamento dela inteirinho, estilo assim, mais clássico, tudo com os móveis antigos que eram da avó. Que ela queria colocar tudo aqueles móveis que ela viveu na infância, dentro da casa dela, mas eu fui dando uns toques, mais um ar mais moderninho, trocando o tecido, deixando um tecido mais jovial, mas resgatando todos os móveis que era da casa da avó dela. E ficou bem bacana o final, o resultado. Aqui não dá para mostrar, mas quem quiser eu mostro depois. Sim, sim. Depois... Aliás, pode já falar agora, aproveita, deixa. Qual que é o seu Instagram? Deixa aí pro pessoal, depois a gente repete. É Pati Macou. Depois eu soletro, a gente coloca lá embaixo na página. Também vai, Macou é difícil, também vai estar acham. marcado aqui na descrição, tanto no YouTube quanto no Spotify. Vai estar meu nome, vocês me procuram lá. Vou conseguir encontrar ela lá e vocês vão ver. Dá um likezinho pra mim. Vou falar pra Paty até, já aproveita, deixa, já coloca esse projeto, já deixa ele fixado lá no topo que o pessoal vai querer procurar, hein? Ficou bem bacana mesmo, saiu até na revista. Olha que legal. Qual a revista que saiu? Na Zoom. Na Zoom? Muito legal. E você vê, né? Pega uma parte emocional do cliente. Imagina, você lida mais até com isso do que eu. Mas eu citei num outro episódio uma situação que também passei na parte como construtora já, né? Fazendo uma reforma. Que o arquiteto colocou um azulejo vermelho bem marcante mesmo, que a cliente pediu dentro do banheiro. Então, é um tanto incomum, nunca nem tinha visto esse azulejo. E os pedreiros ficavam tirando sarro, né? Você imagina, não, o que é essa coisa feia? Imagina. O cara ficava tirando sarro. E no dia da entrega do apartamento, ela levou a avó dela é chinesa, até fala muito pouco português, e ela explicando pra avó, olha aqui, vó, eu trouxe um pouquinho da nossa terra aqui pra gente. Eu chego até a arrepiar só de lembrar. Foi assim, muito emocionante. Elas começaram a chorar. Eu já fiquei segurando ali, né? Porque, de fato, o quão emocionante pra ela foi aquilo. Eu coloquei uma parede vermelha no meu banheiro em homenagem à minha avó que veio da China. Então, não é só uma questão de ser bonito ou não, de ser... É uma história, um resgate. É uma história, exatamente. Um resgate familiar. Com certeza aquele azulejo vermelho não está em nenhuma ideia de tendência, não estava em quase nenhuma foto no Pinterest, né? Mas, de fato, é um resgate que fez tanto sentido ali para ela, né? Eu acredito que você deve ter várias histórias desse... Nossa, tem muitas histórias, muita. Tem história que a gente até emociona, né? Nossa, muito, muito bacana. E eu trabalho um pouco também com a neurociência, que eu estou estudando a neurociência, a neuroarquitetura, que é a neurociência aplicada na arquitetura, né? E então, como que funciona? É muito legal, porque você vai fazer um ambiente, então você vai estudar esse ambiente. A cor influencia muito, a vegetação, a biofilia, os materiais que vai utilizar. Quando você mais utilizar materiais mais naturais, mais você vai trazer a neurociência, porque você vai trabalhar com a consciência, com a mente, com 5 sentidos. Então, você vai trabalhar com tato, olfato, paladar. O restaurante mesmo da Casa Cor que eu fiz, eu trabalhei com 5 sentidos. Então, é a cor, aquela cor que ela te traz, o aroma, o cheiro da casa, o cheiro do bolo da casa da avó, é a neurociência. Então, ele te traz aquele cheiro de bolo, você não lembra a sua infância? Muito.
Aí tudo que você vai remeter à lembrança, à afetividade, a um resgate de familiar, é um emocional, resgata seu emocional que leva para dentro da sua casa, que faz seu ambiente ficar mais acolhedor. Então, você trabalha com madeira, com pedras naturais, você traz a vegetação, igual às vezes você vai, por exemplo, num hospital, no Einstein. Ele tem uma parte toda verde, não tem, tem o parque, uma praça. Sim. Então, você leva o paciente lá naquele lugar, o paciente ele fica melhor. Então, faz bem para a saúde trazer a vegetação para dentro de casa. Tem todos os benefícios. Porque é um ser vivo, né? Tem uma troca de energia ali. O tato é importante, ou sentir a textura da pedra. Então, todos esses tipos de texturas, dos 5 sentidos, é elementar assim, para o cotidiano, para trazer para a sua vida, para dentro da sua casa. Então, isso você utiliza nos seus projetos, esse tipo de análise. Muito interessante. Por isso que vai muito além de simplesmente um projetinho, né? Não é um projetinho. Não, faz um projetinho aqui para mim. Faz um projetinho, amanhã tá pronto. Assim. Até às vezes eu faço um projeto, assim, um dormitório no desespero, eu acabo ajudando alguém, né? Mas é difícil. E mesmo quando você faz um ambiente, né, igual você falou, um dormitório, principalmente nesse daí que você tem que usar o máximo dessas ferramentas, né? Você pega a sua cinta do Batman ali, pega a sua ferramenta para utilizar. Adoro. Uma coisa que eu adoro é o desafio. Me dá um ambiente pequeno, adoro explorar. Nossa, adoro. Adoro. Que é o mesmo desafio para quem já fez 3 casa-cor, né? Eu adoro pegar sempre aquela mais apertada, mais o desafio da Casa Cor. Aquele restaurante foi um desafio mesmo. Com prazos, né? Pressão, mas eu adoro. Porque o resultado vem para coroar, né? Vem o desafio, depois vem o resultado, ele vem para coroar. É muito gostoso. Demais. Uma parte interessante, Paty, você falou da questão do relacionamento com o cliente, né? Porque a gente até já citou também aqui em outras gravações, é até uma frase meio unânime dos convidados aqui que eles trazem, que é mais fácil um cliente virar seu amigo do que um amigo virar seu cliente. Verdade. Né? Então, muitas vezes o seu cliente acaba se tornando um grande amigo seu, e seus amigos nem sempre vão contratar o seu projeto, vai te ajudar. Nossa, os clientes todos viram meus amigos. Me chama até para tomar espumante. Vou até contar, tá? Mas eu fui para obra, gente. Era numa sexta-feira, 2 horas da tarde, estava entregando uma casa. Aí o marido, fica mais fora de Ribeirão, porque ele trabalha fora de Ribeirão, chegou de viagem, e eu estava lá fazendo paisagismo com um jardineiro, estava lá terminando de fazer a frente da casa, e a cliente estava dentro da casa, só que ela estava na piscina, né? Ela falou assim, aí depois eu fiquei quietinha para não incomodar, né? Estava só resolvendo. Aí o jardineiro terminou, estava indo embora, né? Peguei minhas coisas e indo embora. Aí o marido dela chegou na porta e falou assim, onde você pensa que você vai? Eu falei assim, não, eu vou embora. Se você for embora agora, a minha esposa vai ficar muito brava, que você não foi lá vê-la. Eu falei assim, mas eu tenho que ir embora. Não, você vai entrar para tomar um espumante com a gente. Era 2 horas da tarde. Eu falei assim, nossa, eu tenho cliente para atender, não posso. Eu falei assim, não, já sextou. Eu falei, não sextou não. Antecipou o sextou. Eu sou preocupada com obra, com meus projetos, sou muito responsável, eu não gosto. Quando eu tenho coisa para fazer, eu não consigo. Mas eu tive que entrar lá, falar um oi para ela, apesar que eu tomei umas duas tacinhas com ela, só para não ficar meio chato, né? Sim. Deu vontade de ficar lá. Né? Deu vontade de passar a noite, né? Fiquei lá. Ela falou, não, vamos ficar. Falei, não. Eu falei, minha realidade é outra. Não é que eu queria. não é por falta de vontade, né? Me chama no sábado que eu venho. E acabou ficando. Ela foi num restaurante, foi na Casa Cor, sempre me chama. Eu já estou fazendo um projeto para ela em São Paulo também, da casa dela em São Paulo. É muito bacana. E vai criando um laço, né? Um laço, porque a gente fica muito na casa do cliente. Aí os clientes, eu termino às vezes obra, me encontram na rua, passa lá em casa, vamos tomar um café. Achei muito bacana. Sim, com certeza. Até porque boa parte das pessoas que já fizeram alguma obra tem um trauma muito grande. Porque às vezes eu faço muita obra com a pessoa morando, não é obra, é reforma das casas. Então eles ficam na casa, eu fico fazendo por etapas,
Então eles ficam lá no meio da obra, um estresse, olhando para minha cara todos os dias, imagina, assim, ai, não aguento mais ver a Patrícia nessa casa. Não vejo a hora dela ir embora. Às vezes eu até fico constrangido, porque eu fico no meio da família, e lá fazendo obra, os peões juntos, eles também ficam constrangidos, mas a gente vai tocando desse jeito. Porque mas tudo dá certo no final. Com certeza. O importante é não ficar esse sentimento de terror. Isso. Né? Que a pessoa vira e fala, olha, nunca na sua vida você faça uma obra. Isso. Né? Por quê? Porque geralmente a experiência ali é bem ruim, porque muitas vezes o cliente não tem, né, uma orientação, muitas vezes tenta fazer por conta. E assim, a gente mesmo, né, vai eu tentar fazer meu imposto de renda por conta com a minha rotina na loucura que é. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Eu não dou conta de fazer meu imposto. É retrabalho. Igual um cliente me falou, ele foi tentar fazer uma obra sozinho por conta, ele falou, nunca mais, ele traumatizou, porque ele teve que fazer tudo de novo, comprou tudo errado. Teve retrabalho mesmo. Às vezes, com uma obra normal, a gente tem retrabalho por causa de obra, Sim. mão de obra errada, né? Não, fora a dor de cabeça para ele, que é para pedir um material. Então. Né? Muito complicado. Por isso que é importante. Às vezes vai falar, não, vai ficar caro. Não fica caro, vai ficar mais barato do que imagina, porque é muito importante. Tem engenheiro, tem um arquiteto, tem muito suporte e facilita muito o tempo, o dinheiro. Vai saber fazer o cronograma da obra, é muito importante. Sim, e é interessante que o próprio prestador de serviço, ele prefere trabalhar com um profissional gerenciando a obra. Porque esse profissional que gerencia a obra indica ele para outras obras, decifra o projeto para ele, explica como que vai ser feito, corre atrás do material, já antecipa as coisas que podem acontecer. E ele vai lá e faz aquilo que ele é melhor em fazer, que é executar a obra. É uma delícia para o cliente. Imagina, o cliente não tem preocupação nenhuma, tem só preocupação de pagar os boletos. De pagar o boleto. Essa preocupação. Essa foi preocupação, mas a gente dá certo. Mas não tem que ficar estressando com obra, com um peão, ficar indo em obra, que é muito chato para quem não tem conhecimento. Ficar toda hora discutindo de orçamento, porque a gente acaba apresentando 2, 3 orçamentos, né, de material. Então, isso facilita muito. Então, vai ter tudo mastigado. Chega só na obra, aquela obrinha limpa, já está tudo em ordem. Nossa, minha obra andou, tal. É sempre uma novidade, não passa pelo aquele estresse. Verdade. E mesmo o estresse da compra do material, né? Às vezes o pedreiro está ali, ó, precisa que você compre 1 milheiro de tijolo para mim. O cliente vai lá no depósito, ó, entrega 1.000 tijolos. Aí o cara fala assim, beleza, mas dos 1.000 tijolos vai ser quantos % de meio tijolo? Pronto, já dá. Não sei, não peguei esse tipo de informação. Ele tem que voltar para perguntar pro pedreiro de novo, o pedreiro falar, para ele levar pro... O fole, quando eles na obra não dá o material completo, aí sempre falta alguma coisinha também, né? Exatamente. E acontece. É raro, falta um disco, falta não sei o quê. Sim, fora os nomes, né? Tem nomes que a gente usa no jargão popular da obra, né? E depois, na hora que você vai precisar usar esse nome para poder comprar o material correto, às vezes muda bastante, né? Ou eles escrevem de um jeito que o cliente às vezes não entende também. Também. É um desgaste. Se pra gente que tá habituado, é igual a pessoa da farmácia quando recebe uma receita médica. Pode estar com aquela letra mais danada. Eles entendem. Ele bate o olho lá e fala assim, é esse remédio. Exato. E a gente... Mas a gente sofre, mas a gente gosta. Né? Não, a gente gosta. A gente gosta. A gente tá nessa área. Não, se não gostar... Eu nem me vejo fazendo outra coisa. Apesar que, antes de fazer faculdade, eu queria fazer educação física, né? Você queria fazer educação física? Porque eu sempre gostei de esporte. Mas a minha natureza era obra mesmo, porque meu pai me levava para ver todas as obras novas na cidade. Adorava ver cada casa no Jardim Canadá que estava levantando, cada prédio. Adorava. Quando estava começando? Eu adorava ficar vendo obra. Então, a minha natureza mesmo, minha profissão era para ser arquiteta mesmo, não educação física. Usa a educação física como um hobby ali, né? Como um hobby. E então você já entrou direto para a faculdade de arquitetura. Aonde que você fez faculdade? Moura Lacerda. Fez Moura Lacerda? Legal, também me formei lá. Eu já comecei a fazer estágio no primeiro ano de faculdade. Eu também. Não, isso é muito bom, né?
Porque você já coloca os pés na profissão já... igual eu falei, é tipo andar de bicicleta, né? Você tem que se manter em movimento. Então você já vai se movimentando no sentido onde você quer. Verdade. Vai cair, vai levantar, vai cair, mas se não pegar a bicicleta e começar a pedalar logo, você ficar só estudando ela lá, assim, ó, como andar de bicicleta. Verdade. Não vai, né? Porque a faculdade te dá uma base, né? Mas é no estágio que você vai aprender mesmo o dia a dia, como que funciona. O que funciona, porque tem muita coisa que na teoria é muito bonita, na prática não se adequa. Tem coisas que na prática se adequam, mas a equipe não necessariamente está preparado para aquilo. Você tem outras opções. O começo é difícil, né? Às vezes você vai ter aluno aqui assistindo, eu acho que bastante aluno assiste seu programa, né? Sim. Então, o começo é difícil para todo mundo. Foi difícil para mim, foi difícil para o Pedro. Mas isso aí a gente vai batalhando, o quanto a gente gosta, a gente chega onde a gente quer. O sucesso vem. Só não pode ficar deitado, dormindo, esperando, né? É porque se você não vai correndo atrás, né, não vai buscando... Pode ter preguiça, porque o começo é preguiça. Dá preguiça de trabalhar. Eu tenho, nossa, que vontade de ficar em casa, vontade de ficar passeando no shopping. Mas a gente tem que batalhar. Quanto a gente gosta, ver a satisfação do cliente, é muito gostoso, é muito prazeroso. Até porque é bastante trabalho, né? Até a parte para conseguir aqui um horário para a gente estar fazendo a gravação. Hoje eu nem almocei, Pedro, você está devendo um almoço para mim. Tá vendo? Porque a realidade, apesar de 27 anos de profissão, trabalha bastante, né? Não tem vida tranquila. Eu trabalho bastante. Até à noite fico, às vezes, desenvolvendo projeto, porque à noite, minha inspiração é à noite. Quando está um silêncio, às vezes estou em casa. Sim, que o seu telefone não vai tocar. Nossa, aí eu chego. Às vezes eu acordo de madrugada, pensando numa ideia. Do lado da minha cama tem um caderninho assim, ó. Tem um caderninho assim. Que você já pega e... pegando, tive uma ideia, já sei como que eu vou fazer, assim, igual uma doida. Sim. Não, mas eu acho bem legal isso que você falou, Paty, porque no mesmo sentido de mentalizar, né? Eu já usei esse exemplo aqui também. Seria como se você falasse, olha, eu quero comprar um Gol vermelho. Você vai sair na rua, você vai ver o quê? Só Gol vermelho. Porque a nossa mente foca naquilo, parece que a gente procura. Então, quando você está focado em resolver um problema, né, parece que as soluções começam a brotar, né, na nossa frente. Nossa, eu não sei como que eu vou fazer para encaixar esse móvel no projeto. Me corrija se eu estiver errado, porque eu não faço projeto, eu só executo. Mas chega uma hora que parece que a informação chega, né? Brota para você. Porque às vezes, assim, parece que o processo criativo... Tem hora que não vai. Se você está com a mente muito cansada, não vem. Nossa, eu falei assim, nossa, eu tô travada, não sei o que aconteceu. Nossa, não sei. Não sei o que eu vou fazer da vida. Me dá um desesperinho. Mas depois, assim, respiro fundo, acalmo, vou dar uma volta, distraio com outra coisa, vou correr, vou pedalar. Aí depois eu falo, nossa, já sei o que eu vou fazer. Aí já tira aquela tensão, aí você fica lá. E dali flui. Você fica lá a noite toda. Desenhando, eu fico toda feliz que eu consegui fazer o que eu queria. Eu fico com orgulho de mim mesma. Fala, nossa, olha... Eu tô com orgulho de mim. Você olha assim e fala assim, nossa, eu sou foda. E, Paty, como que foi no começo, né, aproveitando que você trouxe essa abertura de quando você começou na profissão, para conseguir seus primeiros clientes? Acredito que todo mundo que está começando, né, boa parte do nosso público são de pessoas que estão se formar agora, que estão na faculdade, que estão conhecendo a profissão. Como foi para você esses primeiros clientes, para acessar o primeiro cliente? Eu até lembro, meu primeiro cliente foi o frentista. Ele estava fazendo a casa dele, do lado da casa dos meus pais tinha um posto de combustível. Ele perguntou se eu faria um projeto da casa dele, tinha um terreninho lá, ele quis fazer o projeto. Eu falei assim, não, vamos fazer, mas você vai cobrar caro, né? Ainda mais frentista, né? Mas eu acabei nem cobrando dele, fiz de graça. Para poder fazer o primeiro. Para fazer o primeiro para ele, né? E como era vizinho, eu falei assim, não vou cobrar nele, né? Eu faço de coração mesmo, né? Aí eu fiz para ele o projeto, e antigamente eu fazia... Antigamente, olha que antigamente. Fazia projeto à mão, né? Era nanquim, normógrafo, né? Tem gente que nem sabe o que é normógrafo, nanquim, aranha, as coisas.
Então, eu fazia projeto dessa forma, né? Na prefeitura, aprovava tudo, então dava certo. Aí um foi falando para o outro, foi assim, né? Foi uma rede. Disse, não, a Patrícia faz, não sei o que lá, depois algum conhecido, algum amigo dava para fazer projeto. Já fazia muito projeto, assim, de obra mesmo, de residencial, né? Então, a gente ia crescendo. Aí também, com meu pai tem uma construtora, a gente tem uma construtora familiar, né? Uma construtora de edifícios verticalizados. Como que é o nome da construtora? Já vai 40 anos de construtora Fenícia. Fenícia. E até eu até mencionei no começo que ele me levava para passear para ver as obras, né? Porque meu pai sempre gostava de construção. Aí eu trabalhava com ele, mas eu também queria fazer os meus projetos. Porque eu ficava na parte lá fazendo os edifícios. Já comecei o primeiro ano de faculdade, já fiz um edifício residencial. Me achando, mas eu tinha ajuda de outro profissional que tinha mais experiência do que eu, né? Fizemos parceria. Mas foi muito bacana. A experiência que eu tenho em prédio, então essa experiência de 27 anos de edifício residencial. Então eu faço muito interiores, aí comecei a fazer interiores, apartamento decorado, e ficava na obra. Levava, até na época da faculdade, levava um grupo dos profissionais, dos arquitetos, dos alunos da faculdade na construtora para visitar a obra, como que é canteiro de obra. Então foi muito legal, porque eu fui aprendendo na obra. Então o que eu sei noção de obra é por causa da construtora, por causa do meu pai, que eu ficava lá com ele. Desde nova ficava lá e aprendi muito canteiro de obra. Então, acho que por isso que eu gosto tanto de obra, de ficar na obra. Já nasceu ali, né? Com o pé na obra. Mais ou menos lá, né? Que não era muito nova, não, mas tudo bem. Mas eu adoro obra, eu tenho paixão. Só que na engenharia não é comigo, não. Não vem, não. Engenharia não é comigo, não. Não faria engenharia, não. Deixa para você que tá na cabeça. Não, que de fato, obra, como a gente falou, a gente tem que gostar. E é importante, né? Até esse processo que você falou, que você vai aprendendo com as outras pessoas que estão aí no mercado. Por isso até é o interesse, o intuito desse podcast. Né? Aqui é mostrar como que é o trabalho da arquitetura. Então, abrir um espaço até para poder quebrar esse paradigma que se tem, né? De que, nossa, só pode contratar um arquiteto quem é rico. Não, porque isso envolve uma questão de qualidade de vida. A pessoa vai passar por anos, se não a vida inteira numa casa. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande que vocês têm na mão, né? E, ao mesmo tempo, também mostrar para os novos profissionais o como que você fez, né, para se posicionar no mercado. Afinal, tem até aquele ditado que diz que o sucesso deixa pista. Né? Você está deixando aqui, mostrando as pistas do como que foi o seu caminho, como foi a sua trajetória. Lógico que agora a tecnologia vem mudando cada vez mais rápido. Exato. Né? Você falou que começou desenhando na mão. Isso. Hoje já temos vários tipos de software, várias opções. Nós temos até um episódio aqui que a gente gravou sobre a questão dos projetos em BIM, como que funciona. Eu mesmo acompanhando do outro lado, na parte de construção, a qualidade dos projetos que chega para mim hoje para executar, para orçar, nossa, muito melhor, muito mais fácil. Projetos 3D, coisas que a gente não recebia, né? Trabalhava só com a planta e o corte, muita decisão era tomada ali depois. Então hoje já vem um projeto 3D, vem detalhamento, projeto executivo, memorial descritivo. Nossa, eu como engenheiro, na hora que eu pego o memorial descritivo na mão, muita ferramenta. Muita ferramenta. Até para divulgar, porque antes assim era de boca a boca a minha divulgação, né? Não tinha Instagram, não tinha rede social. Hoje está fácil de você publicar seu trabalho, montar seu currículo, fazer uma página bem bacana no Instagram. Então, isso aí, o Instagram já virou um currículo seu, né? O TikTok, sim. Agora o TikTok, e assim vai, né? Em cada uma das redes você conversa com o público, né? Então, é tudo isso que você vai montando o seu portfólio e as pessoas vão te conhecendo mais. Com certeza. E o principal, igual você falou, né? O relacionamento. Exato. Porque muitas vezes o relacionamento, ele vale mais até do que o próprio... Exato. O próprio resultado. Loja, né? Vai em eventos de loja, empresas, vai conhecendo, vai conversando, igual a gente se conheceu também. Sim. Né?
eu pedindo uma coca, ó, pelo Instagram. Exatamente. Mas é exatamente esse o ponto do relacionamento, né? Que eu acho que é muito importante na nossa área, que muitas vezes fica perdido, fica de lado. Agora até será essa a próxima pergunta. Então, só antes da gente continuar, para você que assistiu esse episódio até aqui e ainda não segue a nossa página, não deixe de seguir e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um episódio novo. E também você pode acompanhar todas as novidades sobre o podcast através do meu Instagram, @pedromaranhão.engenheiro. E também todos os episódios saem no Spotify. Então segue o nosso podcast no Spotify, que toda quarta-feira você vai poder assistir aí o novo episódio com um novo convidado sobre um tema relacionado aí à nossa área, o ramo imobiliário, a construção civil e a arquitetura. Então, dando sequência, né, Paty? Você até chegou a comentar um pouco sobre essa questão da rixa entre engenheiros e arquitetos. Eu sinto que um pouco isso, às vezes, é um tanto incentivado dentro da própria faculdade, né? E eu, particularmente, tenho a minha visão quanto a isso, né? Eu enxergo que tem espaço para todo mundo. Eu queria saber para você como que você enxerga essa relação. Até você é uma pessoa ótima para falar sobre isso, porque você também trabalha com obras. E como que você enxerga assim, essa questão da relação de engenheiro e arquiteto? Tem espaço para todo mundo? O que um faz? O que o outro faz? Não, igual que eu falei, eu preciso de engenheiro, porque eu não vou fazer cálculo. Eu administro obra, mas administro obra pequena. Eu não vou administrar a obra de um edifício. Então, acho que é necessário ter um engenheiro para a gente poder trabalhar junto. É parceria. Uma obra só tem sucesso quando a gente tem parceria. Então, tem que ter parceria do engenheiro estrutural, engenheiro hidráulico, engenheiro elétrico. Então, tem campo para todo mundo. Agora, esse negócio de rixa, porque eu não quero colocar o pilar lá no meio da minha garagem, quero fazer um vão livre, aí tem que colocar o pilar lá. Mas aí eu falei assim, Sim. Então é tudo conversado. A gente conversa, marca reunião com o engenheiro, mas dá tudo certo, porque isso aí é uma coisa mais antiga, né? Porque antes era engenheiro e arquiteto, era uma coisa só, né? Sim. Agora, hoje em dia, não, é arquiteto, mas para compatibilizar, para entender como que vai ser a distribuição do seu ambiente, como que vai ser a parte espacial da sua casa. Agora, o engenheiro que vai colocar a estrutura, vai saber redimensionar, como que vai ter a carga da casa, para a casa não cair. Então, isso aí já é... Por isso que é importante ter um engenheiro ao seu lado. E por isso que é legal E meu irmão é engenheiro, imagina, é mais difícil tá vendo? ainda. Mais difícil ainda, em família ainda? Família. Eu dei uma sofrida, porque o engenheiro é o contrário, o engenheiro quer dar um de arquiteto, né? Mas não dá certo. Ah, com certeza. Até porque, assim, pela base do que eu vi de dentro da faculdade de engenharia. A faculdade de engenharia, a gente passa quase a faculdade inteira fazendo aulas de cálculo. Exato. Né? Enquanto que eu acredito que a faculdade de arquitetura, você passa a maior parte tendo aulas de até projeto. Eu não sabia cálculo, fui aprender cálculo com os amigos engenheiros ainda, porque eu não sabia. Porque ainda a gente tinha pouca matéria de cálculo, mas quem me ensinava, me ajudava para as provas eram os amigos engenheiros. E eu sempre falo, eu tive um professor na faculdade, no primeiro ano, uma matéria que chamava Introdução à Engenharia. O professor já era até uma relíquia da faculdade, né? Um professor já bem antigo. Mas isso que ele falou abriu muito a minha mente e fez eu pensar assim, que era essa a profissão de fato que eu queria. Que ele falou que boa parte dessas matérias de cálculo que o engenheiro faz, que eu não iria usar ele para absolutamente nada diretamente. Mas são matérias tão difíceis que você quebra tanta cabeça para resolver aqueles problemas, que a hora que você se depara com um problema na obra, a reação é rápida. E o leque de buscar uma informação para solucionar um problema é rápido. Então ele fala que o engenheiro é aquele que resolve problemas. Então, se resolver uma derivada, uma integral era tão difícil, a hora que você vê um bolor aparecendo na parede, é rápido o raciocínio de como que vai resolver. Isso. E o que tem a ver o bolor com cálculo? Eu não vou fazer nenhum cálculo, a não ser calcular a quantidade de material que eu vou usar ali. Mas o cálculo ele influencia diretamente nessa questão de solução de problema. Então, nós, engenheiros, somos moldados para resolver problemas. Isso. E a nossa parte criativa é
é menos instigado. Isso. A gente não cria tantas soluções, a gente busca soluções prontas, né? A gente busca num leque de opções do nosso repertório, igual eu falei, da cinta do Batman, nossa ferramenta que vai resolver aquele problema, enquanto vocês, arquitetos, já têm uma parte mais criativa. Não, nem me Né? arrisco. Nem me arrisco de fazer um projeto, fazer a parte de engenheiro, saber onde que eu vou colocar um pilar, uma viga. Falei assim, não, vou dar para o engenheiro fazer, não vou ficar quebrando minha cabeça, não. Deixa minha cabeça só para o processo criativo mesmo. E até isso é importante o trabalho conjunto, né, entre os dois, porque existe um maior interessado no centro, que é o cliente. Então todo mundo, tudo que tem que ser feito tem que convergir para o que é com melhor para o certeza, cliente. Então, igual você falou, digamos que é uma garagem, o cliente quer guardar 4 carros dentro dessa garagem. O engenheiro fala que tem que pôr um pilar no meio. Olha o impacto que isso vai gerar. Nossa, mas vai ficar muito mais cara a estrutura, às vezes, por conta de tirar esse pilar? Vai. Mas quão mais caro é, perto do impacto que um pilar vai atrapalhar, pode ralar o carro? Hoje tem tantas soluções, né? Hoje tem várias soluções. Tem várias soluções. Então, Então, por isso que é importante ter um engenheiro. porque o cliente é o que está no centro, né? É. Recentemente eu viajei para Brasília e me marcou bastante, né, a Catedral de Brasília, que é um projeto do Oscar Niemeyer. Imagina um pilar no meio daquela catedral. Uma catedral que foi pensada para de qualquer canto dela a pessoa consiga assistir, olhar o altar, né, e assistir a missa, o culto ali, de qualquer lugar onde ele esteja na igreja. Aí imagina um pilarzão no meio, porque a estrutura ia ficar cara. Né? Lógico, tem toda a parte monumental, não estou entrando nesse mérito. Mas é importante, tem todo um pensamento por trás e tem toda uma parte de benefício, né, disso por trás. E eu costumo falar também que a faculdade tem a diferença entre sair habilitado e estar capacitado. Então, estar habilitado é o jeito que a gente sai da faculdade. É igual a gente tirar a carta de carro. Você acabou de tirar a carta hoje, você pode pegar o seu carro e dirigir lá para Bahia? Poder, você pode. Convém? Já não acho que convém. Por quê? Porque ele não está capacitado para isso. Aí você vai lá e pega um Fiestinha 1.0 na subida, não sobe, e você pega um monte de caminhão na pista simples, e aí, como que vai ser? Então, é diferente da gente se capacitar, né? Então, eu entendo sim que há exceções no mercado, tem pessoas que são fominhas, né? Você deve já ter passado por vários contatos, vários parceiros aí na área, que são fominha. Quero pegar tudo, eu quero já pegar o projeto, que eu já faço a execução, que eu já faço tudo. É verdade. Eu, por exemplo, entendo as minhas limitações. Eu tive minhas aulas de projeto, não só uma questão de não gostar de fazer, eu não estou capacitado para entregar aquilo que é melhor. Né? O melhor conforto acústico, o melhor conforto térmico. Só de pensar de ler a norma de desempenho já me dá até para fazer um projeto, né? Então, eu acho que de fato é cada um na sua, porque o principal interessado é o cliente, não é? Concordo com você. Porque uma vez uma cliente me chamou para fazer interiores de uma casa, estava em obras. E eu falei assim, mas eu posso fazer, porque tinha um engenheiro lá, não vai interferir, porque ele que ia fazer, né? Só que aí, na hora que eu fui fazer o interiores, eu vi que não estava dando certo fazer o interiores da situação que estava planejada, a situação da casa. Aí eu falei para a cliente, só que eu vou ter que interferir na obra, no meio da obra. Bom, a gente vai ter que quebrar a parede, porque não vai dar para colocar uma mesa, não cabe só a mesa da sala de jantar, o sofá vai ficar apertado, a gente vai quebrar a parede. Será que o engenheiro vai deixar? Eu falei, não quero nem olhar para a cara do engenheiro. Fiquei com medinho de ir na obra. Aí eu falei para ela, falei assim, não, a gente vai conversar, vou conversar com ele, a gente mostra o projeto. Eu falei assim, não, vamos marcar uma reunião, se quiser eu converso com ele e mostro realmente por que não vai dar para colocar. Aí depois ele entendeu, ele disse, não, vamos quebrar, se precisar de quebrar. Eu tive que fazer várias adequações na casa, então acabou tendo retrabalho, uma coisa que poderia ter acontecido lá atrás se tivesse contratado um arquiteto. Sim. E o mesmo vale até para o contrário, né? O arquiteto que vai gerenciar uma obra.
Quem está capacitado... Não é fácil gerenciar uma obra. Não é fácil. Leva um tempo, né, até se capacitar para isso. É difícil, porque eu tenho várias experiências. Tantos anos que eu sou formada, né? Então eu já passei em várias situações de obra. Um outro cliente que contratou uma arquiteta para gerenciar a obra, né? Fez o projeto, gerenciar a obra, e até esse cliente acabou virando meu amigo. Ele desesperado, que era para entregue a casa um ano, e era para entregar tipo em setembro, já estava em julho e nada de entregar essa casa. Aí ele falou assim, você não quer dar uma passadinha lá ver o que está acontecendo? Porque não termina nunca. Nossa, tinha um monte de erro. Eu falei, mas quem está gerenciando sua casa? A arquiteta. Eu falei assim, mas tem muita coisa errada. Começou a me dar desespero. Eu me dava tanto assim, angústia de ver que ele ia ter que fazer retrabalho. Já tinha feito retrabalho do retrabalho. Era muita situação. Eu comecei a fotografar todas as coisas erradas. Aí ele acabou tirando a arquiteta de lá, porque aí eu expliquei para ele que a arquiteta não tem assim, know-how, às vezes, de gerenciar uma obra. Depende do porte da obra, não tem como gerenciar. Porque não tem que ter muita experiência. Tem que ter experiência. Tem que ter muita experiência, porque eu já fiz gerenciamento de obra. Eu não gosto muito, eu administro obra. Quando é obra mais pequena, eu acabo fazendo sala comercial. Quando é uma reforma de uma casa, acabo fazendo. Mas uma obra desde o começo para gerenciar é muito cansativo, estressante. Então, por isso que tem que ter um engenheiro que fica lá tocando sua obra, gerenciando, administrando, para não ter esses erros que teve nessa casa de um cliente meu, que teve retrabalho de retrabalho, por falta de conhecimento. E, às vezes, a pessoa quer abraçar o mundo e não dá certo. O profissional não pode abraçar o mundo. Tem que ter disciplina, tem que saber que cada um está no seu quadrado mesmo, na sua área, e poder ceder para outra pessoa, para o outro profissional fazer seu trabalho. Sim. Pode ser que em algum outro lugar do Brasil aqui, ou do mundo, de quem estiver assistindo, a realidade seja um pouco diferente, mas nós que estamos aqui falando de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em 2023, tem serviço para todo mundo. Tem bastante. Tem bastante. Basta procurar que tem serviço para todo mundo. Ninguém precisa ser fominha, ninguém precisa abraçar o mundo. Sei que, assim, é um pouco difícil falar isso quando a pessoa tem um boleto para pagar na casa dela. Mas se não seguir o caminho para onde ela está querendo ir, então quero trabalhar com projetos residenciais em condomínio. Quanto mais você vai distanciando desse rumo onde você quer ir, vai ser difícil você convergir para ele depois. Nossa, a área, tipo assim, mesmo a área da arquitetura é tão grande, é tão vasta, tem muita coisa para fazer. Porque tem arquiteto que só vai em obra, tem arquiteto que só faz interiores, tem arquiteto que só faz executivo, projeto legal. Tem arquiteto que só faz o 3D, renderização, então tem para todo mundo. Sim. Então vamos fazer a parte de arquitetura, deixa os engenheiros quebrar a cabeça e colocar os pilares no lugar que a gente quiser. A gente joga a bomba para o lado deles. Exatamente. E, Paty, agora tem um assunto também que está bastante em alta, né? Principalmente agora em 2023, com essas questões de inteligência artificial, né? ChatGPT, essas coisas. Eu queria saber qual que é a sua opinião se a inteligência artificial vai substituir o arquiteto. Está todo mundo com muito medo? Quais profissões deixarão de existir no futuro? Para você que está acompanhando aqui o podcast, comente aqui. O que você acha? O engenheiro, o arquiteto, eles vão ser substituídos aí pela inteligência artificial? Então, essa é uma polêmica, né? É uma polêmica. Mas a inteligência artificial, junto com os algoritmos, o que ele vai beneficiar o trabalho do arquiteto, do engenheiro. Porque ele vai ajudar, tipo assim, pode ajudar a otimizar tempo. Você vai fazer um projeto, você vai fazer várias situações, você tem um projeto para fazer. Então, com inteligência artificial, você vai jogar no programa, tem os programas, você vai jogar, ele vai te mostrar várias situações de projetos para mostrar para o seu cliente.
Por exemplo, eu quero um quarto desse jeito, de outra forma. Então, ele vai acelerar seu processo, mas o processo criativo, quem vai desenvolver é o profissional, o arquiteto. Então, vai ter que ter arquiteto junto, porque quem que vai criar, quem que vai ter o julgamento do projeto é o profissional. A inteligência artificial não vai conseguir julgar seu projeto se está melhor assim, como que ele vai analisar, como que ele vai criar. Você não vai colocar apertar um botãozinho e ele vai criar para você. Então, é uma ferramenta que vai trabalhar junto com o profissional. Sim. E de fato, acho que tem em todo projeto da Paty, tem um pouco da Paty no projeto. Exato. Né? Então, se for outro arquiteto, vai ter um pouco do outro arquiteto no projeto. Então, tem uma assinatura ali que vai do seu intelecto, das coisas que você viveu, da sua experiência, do seu cotidiano, dos livros que você leu, das corridas que você fez, das pessoas que você conheceu. Porque se deixar para a inteligência artificial tá lá, ela não vai criar aquele aconchego que a gente estudou, a gente vai lá, monta um briefing do cliente, a gente monta toda a estrutura, a gente conversa com o cliente tudo que ele quer, mesmo se ele colocar tudo lá na inteligência artificial, colocar a ferramenta, tudo como que ele não vai dar aquele aconchego, aquele material que a gente conversou, que eu bati papo com você, vai ficar um projeto frio. Não vai ter aquela concepção do arquiteto que elaborou junto com você, o seu pensamento, o seu sonho. Então, isso aí, por isso que a inteligência artificial existe, vai ter. A gente tem que ficar sempre junto, trabalhar junto com a tecnologia. Uhum. Não dá para virar cara para a inteligência artificial, porque a gente vai ter que conviver com isso, mas é uma ferramenta para trabalhar junto do profissional. Achei sensacional isso que você falou. Eu ainda não tinha parado para pensar por esse lado, né? De fato, é uma ferramenta excelente para o profissional. Então, se adequa a ela rápido, porque o profissional não vai ser substituído. Mas tem algumas funções que você faz hoje que pode sim ser substituído, que não vai te tomar tanta energia. Isso. E você vai conseguir se empenhar ainda mais em entregar aquilo que a inteligência artificial não entrega, né? Porque às vezes o cliente fala assim, isso não dá para fazer 2 ou 3 opções de um dormitório? Então eu já sei como que vai ser o dormitório. Aí eu coloco lá na inteligência artificial, coloco na ferramenta lá, ele já vai fazer as 3 opções, assim, que eu pensei já otimiza o tempo. Sim. Enquanto eu vou, igual que você falou, enquanto eu vou gastando energia para outras coisas, outros processos de criação. Sim. De fato, acho que o melhor resumo que quem trabalha na área de criação dificilmente será substituído aí pela inteligência artificial, né? Então nós estamos partindo agora para a parte final. Gostaria de agradecer já você que nos acompanhou até aqui. Não deixe de seguir a página e ativar as notificações para você que está assistindo aqui pelo YouTube. Não deixe também de nos seguir no Spotify. Curte, comente, compartilhe com seu amigo que vai com certeza. Você deve ter algum amigo arquiteto que está começando na profissão. Vai ser muito bom aqui conhecer um pouco da história da Paty e ouvir um pouco dessa visão. Né? Eu vi que um estudo que foi feito que em Ribeirão Preto se forma aproximadamente 200 arquitetos por ano. Né? Volto a falar, estamos falando em 2023. É bastante gente. Bastante gente. Hoje, as redes sociais muitas vezes nos vendem o palco, né? E não mostra os bastidores. Só mostra a história bonita do palco, do assunto depois de resolvido. Não mostra os percalços, o começo, o projetinho para o frentista do posto. O sangue, o suor e a lágrima, o choro. Exatamente. Então, às vezes, a gente começa a comparar os nossos bastidores com o palco das outras pessoas. Então, esse podcast aqui é um espaço onde a gente pode, de fato, nos mostrar como que é o trabalho, como que é a realidade. E acredito que Paty, você foi muito clara aí. Acredito que a pessoa que começou esse podcast não é a mesma que chegou até o final. Com certeza ela mudou muito do pensamento dela e quebrou vários paradigmas aí. E também você pode acompanhar todas as atualizações aí sobre o projeto do podcast através do meu Instagram, @pedromaranhão.engenheiro. Paty, agora no final eu vou te falar alguns temas e você fala o que vier na cabeça, não precisa
se preocupar muito, nem montar uma baita história. Uma frase, o que é? Eu vou falar, tem palavra, tem frase, é um tema e você vai falar sobre esse tema. Uhum. Família. Família. Dentro da arquitetura, né? Vou falar Não, família. pra você. Agora, família. agora o pessoal quer saber da Patrícia. Tá. Família, bem-estar. Bem-estar. Sucesso. Sucesso vem de acordo com seus objetivos, com a sua garra, com o que você deseja. Um sonho. Fazer o próximo feliz. Legal. Um hobby. Minha corrida. Minha corrida de rua. Ótimo. Pra quem não Vício, sabe, vício. quem for acompanhar no Instagram aí da Paty vai ver que ela é uma exímia corredora aí. Pelo menos tá... Tô meio machucada agora, me machuquei por causa de excesso de treino, mas Nossa. é meu vício correr. Ótimo. Paty, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho pra você lá no início da carreira, qual conselho seria? Nossa, que difícil, hein? Pior. Que conselho daria pra mim? Ser menos teimosa. Ótimo. E qual conselho você daria para quem está começando, que está nos assistindo aqui no podcast, ou nos ouvindo no Spotify? Vai atrás dos seus sonhos, do que você deseja. Se você quer trabalhar na área de arquitetura, busque o que você mais goste. Se você gosta de fazer os 3D, fica nos 3D. Batalha, não tenha vergonha. A gente tem que quebrar a cara, a gente vai escutar muito não, mas a gente vai escutar sim também. Quando eu comecei, eu tinha vergonha, era uma pessoa tímida, mas a gente vai aprendendo a superar, a parar de ter vergonha. Bate na porta de um profissional, pede estágio, vai numa construtora, não tenha receio. Às vezes você tem o sim, mas tenho certeza que muitas portas vai abrir para você. Muito bom. Paty, como que o pessoal faz para te encontrar aí nas redes sociais, para poder acompanhar seu trabalho? Me segue lá no Instagram, quero ver quem que vai atrás de mim, hein? Exatamente. Paty Macou. Coloca, depois o Pedro vai colocar aí embaixo. Isso. Macou, que é difícil, né? Mas você vai me achar. Paty Macou, você vai me achar. Você vai dar um oizinho para mim lá. E fiquem à vontade. Podem ir no Instagram da Paty, se ficou alguma dúvida sobre o que ela falou. Precisa. Fique à vontade. É PATI, tá? Paty. Meu sobrenome, MAKHOUL. Ótimo. Então, o pessoal pode ficar à vontade, podem não, adicione a Paty no Instagram, faça perguntas para ela, aproveite. A Paty é uma pessoa super aberta. Alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, é só me dar um oi lá que eu respondo. E não deixe de colocar também aqui nos comentários, às vezes a sua dúvida é a dúvida de várias outras pessoas que tiveram receio de colocar aqui no comentário, que a Paty também vai estar respondendo, se for alguma dúvida a respeito da engenharia, sugestão de temas, sugestão de convidados, quem que você gostaria de ver aqui no podcast, não deixe de colocar aqui nos comentários. Também me acompanhe pelo Instagram, então, @pedromaranhão.engenheiro, e não se esqueça de seguir a página aqui no YouTube e no Spotify. Ele leva a coca para você lá na obra. E muito obrigado a vocês que participaram e ouviram o podcast até aqui. Tenho certeza que foi muito gratificante, foi muito rico esse conhecimento aí para vocês. Então, toda quarta-feira terá um novo episódio. Vocês não perderão em assistir os próximos. E, Paty, muito obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo aqui para compartilhar um pouco da sua experiência, um pouco da sua vida. Felizmente o tempo é curto, olha aqui, já passaram quase 1 hora que a gente está conversando. O tempo voa, né? Se deixar, a gente passa aqui 2 horas. Com certeza, a gente quase não fala, né? A gente quase não fala, exatamente. E gostaria de te ver aqui outras vezes. Até porque assim, a vida vai passando, a nossa cabeça vai mudando, então o que a gente grava hoje, se gravar semana que vem, já é diferente. Né? Exato. Sempre é um aprendizado também, mais experiência que vai trazendo pra gente, pra nossa bagagem de vida. Com certeza. Mas muito obrigada, Pedro. Adorei ter participado. Espero a gente se ver. A gente vai se ver, né? Porque a gente se vê quase todos os dias, né? Verdade. Um na obra do outro.
O Pedro às vezes me ajuda também me dá uns helps em umas obras. Isso aí. Tá sempre junto. O importante é a parceria, né? Foi o que a gente falou aí sobre engenheiro e arquiteto. A parceria hoje é tudo. Não é nem aonde, nem o quê. É com quem que a gente está fazendo, né? Com quem que a gente está trabalhando. Com certeza. Muito bom. Obrigadão, Pedro. Por nada. Espero vocês lá no Instagram, hein? Exatamente. Então não deixe de seguir a gente no Instagram, seguir a página no YouTube, comentar, compartilhar, mandar para seus amigos e tchau. Um agradecimento especial para os nossos apoiadores. Atenta Engenharia, BIM Soluções, Uber House,